Você já deve ter ouvido falar que os cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais, eles passaram a ser conhecidos como os ofícios de cidadania. Isso se deve a uma inovação que foi inicialmente introduzida pela medida provisória, posteriormente convertida em lei, essa lei de número 13.484 de 2017. Essa lei ela introduziu os parágrafos 3º e 4º, principalmente é o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, nesse dispositivo que é o artigo 30 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015. E nessa previsão foi contemplado que os ofícios do Registro Civil das Pessoas Naturais são considerados ofícios de cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. E no parágrafo 4º, o convênio referido no parágrafo 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. Ocorre que esses dois dispositivos eles foram objeto de uma ADI, a ADI 5855, no Supremo Tribunal Federal, a qual foi julgada agora neste mês de abril de 2019 e teve a decisão por maioria, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que destacou a total desvinculação da redação originária da medida provisória oriunda do Poder Executivo e, posteriormente, a sua conversão em lei, a Lei 13.484 de 2017. Quanto a essa questão dos ofícios de cidadania, o ministro destacou que, na verdade, o que estaria acontecendo seria o favorecimento apenas dos tabeliães e notários, no caso aqui, os registradores, uma vez que o que se trata como ofício de cidadania são os ofícios do Registro Civil de Pessoas Naturais. Agora, destacando, o convênio é uma atividade que envolve a celebração de acordos entre órgãos públicos e entre organizações particulares para a realização de objetivos de interesse comum de particulares e outras instituições públicas ou privadas para a realização de um objetivo comum, mediante a formação de parceria. Convênio é um acordo, não é um contrato, porque nos contratos as vontades são contrapostas, enquanto nos convênios as vontades são convergentes. E a questão é que nos parágrafos 3º e 4º é abordada a natureza do tipo de vínculo ou liame que é formado entre os ofícios de cidadania e os registradores. Nesse caso aqui, é tratado como convênio e o parágrafo 4º destaca que independe de homologação, ou seja, que é possível que haja essa celebração do convênio da Associação de Registradores, os registradores civis, de mesma abrangência territorial do órgão ou entidade interessada, sem a fiscalização do Poder Judiciário. E esse foi um dos principais objetivos que foram discutidos na ADI 5855. Essa ADI ela foi julgada por maioria, admitindo que sim, os ofícios de cidadania eles têm legitimidade na medida em que é possível aos cartórios de registro civil das pessoas naturais realizarem outros serviços, mas desde que estes serviços possuam alguma natureza vinculada ao serviço de registros públicos. Não é possível, portanto, como bem destacou um dos ministros durante a sessão de julgamento, que haja venda de livros nestes cartórios, tendo em vista a total desvinculação entre a atividade notarial e de registros com a venda de livros. Portanto, foi julgado parcialmente procedente a ADI 5855 com a redução de texto para retirar a expressão independe de homologação presente no parágrafo 4º, tendo em vista que, por se tratar de um convênio e ser este de objeto de fiscalização pelo Poder Judiciário, deve também ser por ele homologado, não podendo ser apenas formalizado entre a entidade dos registradores. Fruto de conversão de MP, ela foi admitida como sendo constitucional e, portanto, reconhecida a legitimidade dos ofícios de cidadania, vencido apenas o ministro Marco Aurélio,
com a ressalva já destacada quanto à desvinculação entre o texto original da medida e a aprovação da conversão em lei, a Lei 13.484 de 2017.